Então, acho que foi, né? Então vamos lá. Eu parei a aula passada falando de alguns limites. Eu não lembro se eu parei aqui ou aqui. Acho que eu fiz alguns desses com vocês, né? Mas de qualquer maneira, como eu não lembro, eu vou começar daqui, tá? Então a gente falou primeiro de funções. Ah, não, nem falei de continuidade, peraí. Tá mais atrás, né? Limites laterais aqui. Eu terminei com esse teorema, isso eu lembro. Que era quando eu tenho uma função f de x e uma outra função g de x, e eu for compor as duas e tiver calculando o limite de uma delas para um ponto em que, neste ponto, a função f tende a esse b, e aí, claro, estou supondo que esse b está no domínio da g e que a função vale, no limite, se aproximando de b, vale c. Então, o limite da composta é igual a c. Tá? É só para poder motivar aqueles exemplos que eu estava usando, trocando o limite para dentro de eventuais colchetes, etc. Tá? Faltou eu citar limites laterais, tá? Eu vou citar mais o jeito que a gente vai usar limites laterais do que a definição formal em si. Quem quiser ter a definição formal em si, ela está aqui, tá? Tanto o limite lateral pela direita quanto o limite lateral pela esquerda. Então, seja f uma função, p aqui é um ponto que não precisa estar no domínio, tá? Ele precisa ser ponto de acumulação. Eu esqueci de escrever isso aqui, mas P em geral a gente assume que seja ponto de acumulação para ter uma sequência se aproximando desse ponto. Então, por essa definição, existe um B, que seria aqui, quem seria o B? Seria o P mais epsilon, né? Contida no domínio, e tal que esse intervalinho aqui, né? Eu posso auferir o limite, tá? Então, o limite lateral à direita de f em P é dado por, e eu uso essa notação, limite de f de x, quando x tende a P. Esse mais é para indicar o lado direito, ou seja, o intervalo à direita do ponto P. Tá? Eu chamo isso de L se para todo epsilon, de novo, existir um delta, tal que agora eu só crio a margem de erro para o lado direito. Né? P, os x's entre P e P mais delta, sempre que eu tiver aqui, a imagem fica nesse intervalo f de x menos L, módulo disso menor que epsilon. Outra maneira de dizer isso é que fica no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Tudo bem? E análogo, eu posso fazer isso para o intervalo à esquerda, né? Então agora existe um A à esquerda de P, né? E sempre para qualquer epsilon positivo existe um delta tal que à esquerda desse ponto P eu consigo criar um intervalo de segurança aqui, tal que a imagem da função também fique em módulo menor do que epsilon. A diferença da imagem com relação a L fique em módulo menor do que L, do que epsilon, perdão. Tá? Exemplos para isso, e aqui eu mostrei alguns exemplos, um exemplo que pelo menos difere o limite em algum ponto pela direita e pela esquerda, né? É o da função módulo de x sobre x. Acho que a gente já trabalhou com essa função de qualquer maneira, né? Só para retomar o exemplo no bloquinho de notas. Então, se eu tiver a função f de x é igual ao módulo de x sobre x, né? Isso daqui vai ser, se eu colocar aqui, né, a função, bom, primeiro, essa função aqui para valores positivos, né, ou, vamos colocar assim, para valores positivos, aqui vai ser um número positivo, aqui também, x sobre x vai dar o próprio número, vai dar o próprio número em cima, o próprio número embaixo vai dar 1, então esta razão. Tá? Quando eu tiver valor negativo, né, o que acontece aqui? O número aqui embaixo vai ter um sinal de menos, né, implicitamente. Imagina menos 2. Então, módulo de menos 2 é 2. Sobre menos 2, isso vai dar menos 1. Tá? Vamos fazer um gráfico dessa função. Essa função vai ser... Ela não está definida no zero, né? Nota que o domínio é todo mundo menos esse cara aqui no meio. Então, para cá ela vai ter uma cara assim, né? Ela é função constante 1. E para cá ela tem a cara assim.
o que visualmente a gente pode perceber é que por aqui a função é uma função constante 1 e ela se aproxima do ponto 0 pela direita pelo valor 1. Né? Então é isso que eu escrevo quando eu quero representar, né? Por exemplo, 0 pela direita da função f, ela vai ter o valor 1. Tá? Da mesma maneira, o limite agora pela esquerda dessa função vai ser menos 1. Tá? Porque exatamente ela se aproxima aqui do ponto 0 pela esquerda pelo valor 1, pela imagem 1. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Tá? Esse é um exemplo simples que eu quis só mostrar só para ilustrar o ponto mesmo, notação, etc. Tá? Nota que o 0, né, observação aqui, o 0 não está no domínio. Tá? 0 não pertence ao domínio de f. Tá? Mas, por outro lado, ele é ponto de acumulação desse cara. Tá? É a única exigência que eu estou fazendo para calcular limites. Isso é uma questão mais técnica, mas é legal sempre citar. Bom, teorema. Sempre que eu vou primeiro analisar a parte direita do teorema, sempre que os limites laterais forem iguais, eu vou escrever assim, né? C e somente C, então vai existir o limite de x tendendo a p de f de x, e esse limite aqui eu estou chamando de L. Tá? Então, uma maneira de ler este teorema é se existe o limite e os limites laterais são os mesmos, e se os limites laterais são os mesmos, existe o limite da função. Tudo bem? Num determinado ponto aqui eu estou chamando de ponto P. É bastante óbvio esse teorema, por isso que eu não vou perder tempo demonstrando, tá? Por fim, continuidade de funções. Eu lembro que a gente na última aula estava discutindo a respeito disso, né? O que era uma função contínua, o que não era. A gente já tem a ideia intuitiva na cabeça. Aqui eu só estou formalizando que de fato é uma continuidade de função, né? Então, para qualquer epsilon positivo, dado delta positivo, existe delta positivo, tal que para qualquer x no domínio em que eu crio um intervalo de segurança, aqui módulo de x menos p menor que delta, isso implica que f de x menos f de p em módulo seja menor que epsilon. Né? Nota que a única diferença dessa definição para a definição de limite é que eu troquei o L aqui por um P, por um f de P. Né? Ou seja, agora o P não pode ser só ponto de acumulação. Ele tem que estar definido na função, no domínio da função. Tudo bem? Então, uma condição necessária e suficiente para f ser contínua é que o limite lateral à direita e à esquerda sejam iguais e estes dois limites sejam iguais o valor da função no ponto em questão. Tá? Então, essa é a condição aí para a gente poder falar em continuidade num determinado ponto. Tá? De novo, continuidade só faz sentido se P estiver definido no domínio da função. De novo, isso aqui é só para dar algumas definições e reaquecer o que a gente vinha falando na última semana. Tá? O que são exemplos de funções contínuas? Todas essas, né? Polinômios, razões de polinômios, contanto que esse Q aqui seja diferente de zero, né? Exponenciais, logaritmos. Se duas funções são contínuas, a soma é contínua, o produto por uma constante é contínua, o produto entre elas é contínuo, e além disso a razão é contínua desde que g de p for diferente de zero no ponto P. Né? Então a gente diz que continuidade, assim como limite, é um conceito pontual. Tá? E aqui tem algumas coisas para a gente mostrar os limites. Né? Eu lembro que eu ressaltei este limite aqui, né, com vocês. Mas vamos demonstrar alguns deles, né? Isso daqui, considerem isso como exercício, já praticando. Esses exercícios costumam cair coisas parecidas na Ampeg, tá? Eu vou tomar extremo cuidado, principalmente com esse último aqui, tá? Eu gosto de fazer esses daqui porque me poupa um tempo lá na frente, quando eu falar em derivada, para provar, por exemplo, a derivada do seno, eu vou usar esse limite, tá? Para provar a derivada da exponencial, esse limite tem que estar resolvido, né? Esse aqui é a mesma coisa. Então a gente vai fazer alguns limites aí, só para
reaquecer os motores. Então, deixa eu copiar esses limites aqui para o meu bloquinho. Peraí. Vou fazer assim que eu acho que é mais fácil. Opa. Ixi, colei 2 vezes. Pronto. Então, o primeiro deles, né? O limite de x tendendo a zero do cosseno de x menos 1 sobre x, né? Só para comentar, caso vocês estejam na Unpack em dúvida quanto a limites, esse caso aqui é um caso que a gente pode usar L'Hopital, embora eu não tenha falado o que é isso, eu vou falar daqui a algumas aulas, né? Mas o que é L'Hopital? Basicamente, quando você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, neste caso a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Quando x vai a 0, este denominador vai a 0, e o numerador, cosseno de 0 é 1, 1 menos 1, 0. Então, isso aqui é um clássico L'Hopital, né? Aí, o que diz L'Hopital diz que se eu tenho uma dessas indeterminações, o limite da razão é igual à razão do limite das derivadas. Então, eu posso derivar em cima e posso derivar embaixo. Isso daqui ficaria o quê? Ficaria menos seno de x sobre 1, né? E menos seno de x, a gente sabe que vai a zero quando x vai a zero. Tá? Então, esse limite aqui a gente sabe que vai para zero. Tá? Mas eu não queria fazer desse jeito. Eu queria fazer de algum jeito que envolvesse algumas coisas que a gente já sabe com relação a seno, cossenos, etc. Tá? Quem me dá uma dica olhando para isso, lembrando que a gente sabe 2 limites especiais, né? Vou copiar aqui o principal deles neste exemplo que eu vou usar, que é esse aqui, seno de x sobre x quando x vai a zero. Isso aqui vai a 1. Eu mostrei isso pelo teorema do confronto ou do sanduíche lá na aula passada. Bom, olhando isso aqui, alguém me dá alguma ideia? Tem alguma ideia de como fazer isso daqui se transformar nisso aqui? Ou alguma coisa, alguma manipulação Esse algébrica? 1 aí pode ser transformado em x ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Será que não sai por aí? Vamos tentar. Eu nunca não pensei nisso, mas talvez. Vamos lá. Só para seguir as dicas. E se não der certo, depois eu volto. Né? Então, a sua dica é fazer isso aqui, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x. Não sei se vai facilitar tanto, mas vamos tentar. Muito bem. Aí o que dá para fazer aqui, né? Imagino que dá para botar umas coisas em evidência. Então, por exemplo, o seno de x sobre x vai aparecer aqui naturalmente, nesse cara aqui, nesse termo, né? Acho que essa foi a sua ideia inicial, né? E aí eu tenho que separar tudo isso em cosseno de x sobre x. Só que não vai me ajudar muito, porque vai aparecer de novo aqui, ó, cosseno de x desse termo menos, né? Ficaria 1 menos cosseno de x. Certo? Menos seno de x ao quadrado, ou seno de x sobre x vezes seno. Tá, essa é uma possibilidade aqui. Nota que não me ajudou muito, né? Neste caso, porque aqui eu vou ter de novo a mesma indeterminação, inclusive. Ó, cosseno de x menos 1 apareceu aqui, 1 menos cosseno de x sobre x, né? Continuo tendo a mesma coisa, né? No fim das contas, né? Tudo bem? Tá claro por que não ajuda muito neste caso fazer essa substituição? Sim, tá claro. Então esse caso não deu certo. Que mais? Quem mais tem uma ideia aí? Eu sempre digo que é tão importante quanto fazer o limite é mostrar as ideias que possivelmente vocês tenham e tentar manipular a partir delas para mostrar, olha, não é que não dá certo, dá errado, mas não está ajudando muito. Você vai cair de novo na mesma coisa, né? Vocês vão ver que eu vou fazer bastante isso em integração, tá? Bom, na ausência aí de
de dicas, né? O que dá para fazer? Eu quero que surja seno sobre x, né? De alguma maneira. Quem mais tem? Alguém mais tem alguma ideia aí? De novo, eu não vou fazer nada de diferente do que a gente já usou, tá? Não é nenhum truque sujo. Pode falar. Fazer como se fosse. Desculpa, não sei se mais alguém estava falando. Não, tô ouvindo, Renata. Fazer uma substituição, chamar X de seno, não sei. Aí eu acho que eu vou dar mais volta do que necessário. Ó, vou tentar ajudar vocês. Esse sinal de menos aqui, né? Eu quero que apareça, porque cosseno menos 1, quando x vai a 0, fica 1 menos 1. Mas se tivesse um mais aqui, não iria a 0. Ia dar alguma coisa que não fosse 0 aqui. Então, nesse espírito, o que dá para fazer aqui? Vou dar a resposta. Eu vou fazer assim, ó, cosseno de x mais 1. Eu vou racionalizar, como se fosse racionalizar isso, né, quando a gente tinha números complexos. Tá? Por quê? Porque quando eu faço isso, em cima surge um produto notável. A limite de x tendendo a 0, aqui fica 1 mais cosseno ao quadrado sobre x cosseno de x mais 1. Nota que esse termo aqui agora não vai me atrapalhar quando for a 0, né? Porque quando este cara aqui for a 0, quando x for a 0, aqui vai dar 2. Né? Então aqui eu já perdi um pouco da minha indeterminação, digamos assim. Como é que vai dar 1 mais cosseno ao quadrado em cima? Só se eu errei conta. Eu errei conta? É isso que você está inquisitando? Acho que sim. Não vai dar. É menos um, menos? Desculpa. Isso, obrigado. Senão não dá para fazer o próximo passo. Obrigado pelo aviso. Que é menos 1 mais cosseno ao quadrado. Obrigado. Ou, o jeito certo de escrever isso seria cosseno ao quadrado menos 1, né? Mas tudo bem aqui. Só para ficar mais fácil. Tá? Agora sim, agora aqui eu vou seguir a dica que alguém me deu. Acho que. Não lembro quem foi. Foi o Rafa? Não. Foi eu, Marcos. Marcos, obrigado, Marcos. Eu vou fazer aqui a sua dica, Marcos, que é trocar por seno ao quadrado. Tá? Eu vou usar a mesma identidade trigonométrica para trocar isso aqui por seno ao quadrado. Né? Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado seria igual a 1. Então, se eu passar o menos 1 para cá e o seno para lá, fica menos seno ao quadrado. Né? Então, isso aqui em cima vai ficar menos seno ao quadrado. Ficaria menos seno ao quadrado, eu vou colocar assim. Tudo bem? E aí aqui, ó, em cima deste seno eu coloco o cosseno de x mais 1. E deste aqui eu coloco o seno de x sobre x. E nota que agora a gente não tem mais indeterminações, né? Este cara aqui, embaixo vai a 2 e em cima vai a 0. Então, este cara aqui como um todo, quando eu jogar o limite, né? Esse cara aqui vai a 0 sobre 2. Né? E este termo aqui a gente acabou de ver, vai a 1. Né? E lembra que o produto de dois limites finitos em que um vai a 0, vai a 0 também. Eu perdi aí porque que o seno de x sobre x vai a 1. Pode falar rapidinho de novo? Isso aqui é da aula passada. É um resultado que eu tirei pelo teorema do confronto. Tá, beleza. Tá, então, isso daqui é o que eu estou assumindo aqui como verdade absoluta, mas caso você não lembre, tem na aula passada isso aqui. Eu demonstrei isso pelo teorema do confronto, tá? E aí eu utilizei aqui, né? Como eu estou jogando x para 0, este cara aqui também vai a 1. Tá? E aí isso daqui ficaria 0 sobre 2 vezes 1, que dá 0. Tudo bem? Então esse limite fiquem na cabeça também. Embora eu vá citar ele mais para frente, mas quando eu for provar a derivada do seno, vai cair nesse limite aqui. Tá? Alguma dúvida nesse aqui? O segundo limite que eu vou fazer é o próximo, né? É esse aqui de cima, né? É e de h menos 1 sobre h quando h vai a 0. Então, limite de e de h menos 1 sobre h quando h vai a 0. Tá?
Esse aqui, bom, de novo, no espírito de relembrar vocês coisas de cálculo, isso daqui também vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Porque ficaria e de 0 é 1, menos 1 é 0, com um cara que está indo a 0 no denominador, tá? Aí, fazendo o L'Hopital, eu sei que vocês já sabem a derivada da exponencial, né? Fica a própria exponencial, a derivada de h é 1, então isso daqui vai tender a 1, tá? Porque o e de h, entre aspas, aqui, vence, né? Mas eu quero mostrar isso, que esse limite vai a 1, tá? Sem usar L'Hopital. De novo, na Ampeg vocês podem usar L'Hopital. Aqui não, aqui vamos fazer um curso um pouco mais autocontido, né? Quem me dá uma dica aqui, que dá para a gente realizar, sei lá. Pode fazer substituição, talvez? Chamar igual a E de H? Isso, é exatamente o que eu faria, tá? Então, a dica do Rafa aí ó, vou chamar de U e de H menos 1. O numerador eu vou chamar de U. Tá? Vamos ver o que isso incorre em termos de consequências, né? Porque eu não posso simplesmente colocar U aqui, eu tenho que colocar, ou no lugar desse H, fazer uma substituição adequada. Eu vou fazer um jeito um pouco mais simples, né? Mas vamos lá. Se eu defini U como E de H menos 1, né? Então a consequência disso é que 1 mais U, perdão, 1 mais U é igual a E de H também, né? Ou ainda, o H é igual a ln de 1 mais 1. Tá? E é esse cara aqui que, no fim das contas, eu vou usar em parte da substituição. Tá? Eu vou usar... Todas essas relações são equivalentes pelas definições de exponencial e logaritmo e pela definição a substituição que eu vou fazer aqui, né? Bom, dizer que H vai a 0 é a mesma coisa que dizer que U vai a 0 também, né? Nota que se H vai a 0, este termo aqui vai a 1. Né? Se este termo vai a 1, o único jeito deste termo ir a 1 é que U vá a 0. Então, U tende a 0. Tá? Por que eu estou escrevendo isso? Porque eu vou reescrever esse limite em termos de U. Então, limite de U indo a 0. No numerador vai ficar o próprio U. E no denominador vai ficar o ln de 1 mais U. Tudo bem quanto a estas substituições, pessoal? Deixa eu até ressaltar elas aqui. Estas foram as substituições que eu realizei para calcular o limite. Por fim, né? Agora vem traquinagem, né? Esse U em cima eu posso escrever como 1 sobre U embaixo. Então, limite de U tendendo a 0 de 1 sobre U ln de 1 mais U. Tá? E aqui eu vou usar a propriedade do logaritmo. Esse 1 sobre U pode vir para o expoente do logaritmo. Então, isso aqui vai ser igual a limite de U tendendo a 0 de 1 sobre o ln de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Certo? E nota que quem surge aqui, ó, neste limite, tá? Quando U vai a 0, esse cara aqui é o número E. Tá? Então, isso daqui vai dar 1 sobre ln de E, que no fim das contas é 1. Tudo bem? Todo mundo enxerga que esse limite aqui, ó, o que eu estou usando aqui, isso pois o limite, né, do U tendendo a 0 de 1 mais U sobre 1 sobre U, isso daqui é o E, tá? Para quem não se lembra, é inclusive o exemplo 4 aqui, né? Então já vou fazer aqui, como esse daqui é o exemplo 4. Né? Lembra que eu mostrei na aula passada para vocês que o número E é esse aqui, ó, limite de Y, eu vou usar Y aqui só para poder escrever diferente, de 1 mais 1 sobre Y, Y,
elevado a y, esse daqui é a definição do número e. Tá? Aí você pode falar, pô, mas esse daqui está indo ao infinito, esse aqui está indo a zero. É de novo uma substituição, né? Se eu chamar y de 1 sobre u, ou analogamente, né? U é igual a 1 sobre y, a mesma coisa. Posso reescrever esse limite sendo o limite de y indo ao infinito, de 1 mais 1 sobre y elevado a y, e esse cara aqui é o número e. Tudo bem? Alguma dúvida nestes dois exemplos, principalmente? Então, aqui a gente tem exatamente este limite original, e elevado a h menos 1 sobre h, esse cara vai a 1, tá? Quando h vai a 0. Muito bem, muito bem. O limite 3 é muito similar ao limite 2, inclusive pelas letrinhas, né? A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é na própria substituição, né? Vocês vão ver que eu vou cair do exemplo 3 no exemplo 2. Tá? E a Ampec costuma fazer isso. Ah, você tem um exemplo que você sabe quanto é? Vou dar um exemplo bem similar para você cair no exemplo anterior e ver se você sabe lidar com isso, né? Então, o exemplo 3, na verdade, é o exemplo 2 disfarçado, né? É o limite de h tendendo a zero de a de h menos 1 sobre h. Quando eu faço a substituição aqui, a única coisa que muda, né, é com relação à base que eu vou escolher o logaritmo, né? Então, isso daqui, se eu chamar isso daqui de u, da mesma maneira que eu fiz acima, né? Agora, o ln, né? Vou fazer 1 mais u igual a elevado a h, né? Se eu, por um acaso, tirar o ln dos dois lados, né? Isso daqui vai dar ln de 1 mais u é igual a ln disso aqui, que é h vezes ln de a. Tá? Ou seja, na hora que eu trocar por h, tem que surgir um ln de 1 mais u sobre ln de a. Tá? E aí, na hora que eu substituir todo mundo aqui, da mesma maneira que eu fiz acima, esse limite vai ficar limite de u tendendo a zero, de aqui em cima fica o u, e aqui embaixo ficaria este ln de 1 mais u sobre ln de a, mas eu posso já passar o ln de a para cá, né? E se vocês forem notar, é exatamente esse limite que está aqui, só que multiplicado por uma constante, esse ln de a. Tá? Então, deixa eu só enfatizar, eu vou usar o exemplo anterior para este limite aqui, ó. Este limite é o exemplo anterior, isso daqui a gente sabe que vai a 1, né? Então, esse limite aqui vai dar ln de a. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Muito bem. O exemplo 4 a gente fez, né? Falta o exemplo 5. Deixa eu copiar ele aqui para baixo. Talvez ele seja o mais dificinho, mais tricky, digamos assim, dentre os exemplos que eu dei. Então, limite 1 menos 2 sobre x ao quadrado. Elevado a x ao quadrado. Quando x vai a infinito, é isso? Ou zero? Infinito. Tá, de novo, isso daqui, quando aparece um negócio assim, 1 mais ou menos alguma coisa, elevado a alguma coisa, vocês já devem ligar o sinal de alerta, perdão, pessoal. Ligar o sinal de alerta com relação a, vai ter que aparecer o número e ou alguma coisa parecida aí, né? Então, vamos lá. Eu vou chamar de 1 sobre y a seguinte substituição, menos 2 sobre x quadrado. Acho que é uma boa aqui. Será que dá certo? Acho que dá. Vamos tentar trabalhar assim, se qualquer coisa eu corrijo o sinal daqui a pouco. Tudo bem?
Aliás, esse quadrado aqui vai me... Eu vou trocar por partes aqui, senão eu vou me perder. Eu vou pegar só o x quadrado aqui e trocar por um y, né? Que tem que dar e elevado a menos 2. Acho que eu vou fazer duas substituições para eu não me perder, tá? Dá para fazer direto, mas eu acho que é melhor eu fazer assim, ó. Tá, essa é a primeira substituição. Então, quando x vai infinito, y também vai infinito. De 1 menos 2 sobre y elevado a y. Tá? E a segunda substituição que eu vou fazer aqui é para tirar esse menos daqui, né? Na verdade, nem precisa, né? Porque se vocês lembrarem, eu mostrei alguma coisa bem similar na aula passada, isso. Eu vou usar o resultado da aula passada. Acho que é mais fácil. Que é o limite de 1 mais a sobre x elevado a x, quando x vai ao infinito. Isso aqui vai a e elevado a a. Eu mostrei isso na aula passada para vocês, pessoal? Não lembro. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Mostrou sim. Tá, então, a partir deste limite aqui, eu tenho a mesma coisa aqui, né? É como se eu tratasse esse menos 2 agora como sendo o meu a lá. Então, esse limite aqui vai dar e elevado a a, que é menos 2 aqui. Portanto, isso dá 1 sobre e ao quadrado. Tudo bem? Por que eu gosto de mostrar esses limites aqui? Primeiro, porque eles já são coisas estranhas, né? Este último em especial, né? Porque se você parar para pensar, ser um pouco mais ingênuo aqui, né? Este termo aqui, menos 2 sobre x ao quadrado, intuitivamente a gente está falando, esse cara vai a zero, né? Então, este número que está tendendo aqui dentro é como se estivesse tendendo a 1. Né? Então, isso daqui, ingenuamente, seria 1 elevado a infinito, né? Entre aspas aqui. E o que eu queria mostrar é que 1 elevado ao infinito pode dar um número finito em termos de limites. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Né? O próprio e, né, é um número nesse sentido. Ó, se você parar e ver aqui, né, é um número que está indo a 1 elevado ao infinito e está dando e. Então, sempre que dá 1 elevado ao infinito, 0 sobre 0, essas indeterminações meio clássicas aí, cuidado, né? 1 elevado ao infinito, em termos de limites, nem sempre é 1, tá? Aqui, por exemplo, dá 1 sobre e quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida nestes limites? Alguém ficou com alguma coisa na cabeça aí que não conseguiu? Ou tudo bem? Muito bem. Na ausência de dúvidas, deixa eu só fazer uma divisória aqui. Então, esses eram os limites um pouco mais diretos que eu tinha para mostrar hoje. Digo de cálculo mesmo. Né? Falta falar um pouquinho de limites no infinito. Tá? Então, o que são limites do infinito? A gente, de novo, vai usar mais notação do que a regra formal, né? O limite de x tendendo ao infinito de f de x pode dar um determinado valor finito, um L. A mesma coisa para menos infinito. Tá? Em geral, a gente usa esses dois limites para esboço de funções, ou mesmo para calcular limites, tá? Como vocês verão a seguir. Tá? A única coisa que a gente tem que ajustar um pouco é a definição, porque agora a gente está jogando esse cara para infinito. Então, a gente tem que pegar um certo intervalo de a até infinito, por exemplo, no caso desse aqui, né? Para analisar o que está acontecendo na função a partir de um determinado valor muito grande. Tá? A maneira formal de escrever isso é para todo epsilon positivo, ou seja, para toda margem de erro que eu te der, existe um delta, só que agora esse delta vai ser um número muito grande. Ele não é mais um intervalo no domínio, ele é um cara que a partir de um certo a, o delta vai ser maior do que esse a, tal que x maior que delta sempre implica que a minha margem de erro está agora entre L menos epsilon, L mais epsilon, o valor da função. Né? Então, a ideia disso aqui, né,
Então, limites no infinito. Eu gosto de pelo menos passar a ideia da definição, para vocês terem noção de como são construídos esses épsilons e deltas, né? Então vamos dar a ideia do mais infinito. Então x e f de x estão aqui. Tem uma função que está assim. Espera aí, tá feio isso aqui. Vou fazer um pouco mais bonitinho. Tá. A figura visual aqui que eu quero passar é, vamos supor que ele está se aproximando desse limite aqui, né? Ó. Mais ou menos, tá? Isso aqui é o que eu estou chamando de L. Tá? Então, e existe a partir de um momento, para todo epsilon, aqui eu vou fazer um epsilon de referência, que eu vou fazer de azul. Tá aqui, ó, L mais epsilon. E o L menos epsilon aqui. Tá? Existe um delta. E nesse caso é bem simples de construir, né? Por exemplo, aqui, né? Então, a partir daqui, pronto. Todos os caras daqui, ó, vão ter a imagem. Quer dizer, tem um cara que explode aqui, né? Peraí. Deixa eu pegar bem direitinho esse cara aqui, vai. A partir deste cara aqui dá tudo certo. A partir deste cara, sempre que eu tiver à direita aqui do delta, nota que, ó, a imagem tá aqui, ó. Ela nunca fura esse L mais epsilon, L menos epsilon. Tá? E é isso que eu quero dizer. Isso daqui é a expressão visual de limite de x tendendo ao infinito da função f ser igual a L. Tudo bem? Então é isso. Essa daqui é a intuição da definição de limite no infinito. Tá? O mesmo pode ser definida para limite no menos infinito, só que agora, em vez de pegar, eu pego um delta positivo, mas aí eu jogo para um valor menor do que esse menos delta. Tá? Só para ficar delta positivo mesmo na definição. Tudo bem? Alguma dúvida? O que me interessa é calcular o limite em si, né? Então, o limite de 1 sobre x, quando x vai a infinito, né? E aqui, uma vez, para vocês verem a demonstração com epsilon, né? Dado um epsilon, eu posso construir um delta que é 1 sobre epsilon. Tá? Então, é um número muito grande. Você me dá uma margem de erro bem pequenininha. Imagina, sei lá, 0,001. Né? Isso daqui vai dar 1000, esse delta. Então, para números acima de 1000, nota que esse cara aqui sempre está, 1 sobre x sempre está entre 0 e epsilon. Né? Por construção, porque se x é maior que delta, aqui, esse delta é 1 sobre epsilon, e, portanto, 1 sobre x é menor do que epsilon, por construção. Tá? Bom, se está aqui dentro também, só para cobrir aqui a definição. Tudo bem? Então, o limite deste cara aqui indo para infinito, de 1 sobre x indo para infinito, é, no fim das contas, 0. Dúvidas? Muito bem. Outro limite, aqui só para ressaltar, né? Se eu tiver, em vez de 1 sobre x, x elevado a n, né? Posso reescrever isso como 1 sobre x, tudo isso elevado a n. E aí esse limite vai a 0, né? Contanto que aconteça o que com esse n? Qual a restrição que eu tenho para que isso daqui de fato vá a 0, pessoal? Serve para qualquer n? E por que eu estou usando a letra n? Em alusão ao quê? Aos naturais? Isso, aos naturais. Essa 2 aqui, esse limite 2, vale para os naturais, por isso que eu usei a letra n. Tá? Então, esse limite vai a 0 quando eu tenho n natural. Aí. Tá? Na verdade, eu preciso de n real maior que 1 para esse cara ir a 0. Né? Porque, se, por exemplo, imagina o n menos 1. Então, isso daqui, na verdade, não é 1 sobre x elevado a menos 1, é x, né? E quando x vai ao infinito, explode. Tá? Então, é por isso que aqui, nesse segundo ponto, eu estou, pelo menos, supondo que n é maior que 1. Tá? Maior ou igual que 1. Mas vamos manter com naturais, que já está bom para a gente. Tudo bem? Alguma dúvida?
Além disso, aqui estão as outras duas definições, né, de limites no infinito, envolvendo infinitos. Além de ser limites no infinito, eles convergem para o infinito. Tá? Então, a maneira formal de escrever isso é essa, tá? Mas eu vou escrever de forma um pouco... Eu sei que vocês sabem o que isso significa. Então, limite de x tendendo ao infinito, de f de x. Isso daqui vai dar mais infinito se eu conseguir, a partir de um epsilon, sempre ficar acima da margem, de qualquer margem de erro que eu te der, né? Então aqui as margens de erros eu estou pensando como se fossem números muito grandes, para eu definir números maiores ainda no domínio tal que a função sempre está maior que esse número, tá? Mas eu não vou entrar muito nisso, a gente vai calcular limites um pouco mais, de forma um pouco mais estruturada usando essas notações. Pessoal, alguma dúvida até então? Muito bem. Então acho que é um bom momento para fazer um intervalinho. Vou fazer uns 8 minutos. Volta às 8h30, tá, pessoal? E aí a gente entra nessa parte de continuidade e teorema do valor intermediário, tá? Que é uma parte que nos cursos de cálculo 1, em geral, o pessoal não vê, tá? Isso daqui é um conteúdo mais... Se vê só a intuição, não demonstra muita coisa. Eu quero pelo menos demonstrar o teorema do anulamento e a consequência disso é o teorema do valor intermediário, tá? Por quê? Porque o teorema do anulamento é que vai dar para gente algumas coisas interessantes mais na frente, tá? Que vai ser o teorema de Rowley. Vou fazer um intervalinho, 8 minutos eu estou de volta, tá, pessoal? Voltamos às 8h30.
Vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Me ouvem bem? Sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês costumam abrir câmera para os outros professores ou é só para mim que também não? Eu sei que são 7h30 da manhã, 8h30 da manhã, mas não estou pedindo para vocês abrirem, não. Mas é que dá uma aflição de vez em quando que. Nos... Fala aí, alguém abriu o áudio. Não, eu abri, professor. Eu abro às vezes, só que aqui hoje tá difícil, que tá com muito barulho. Tá? Entendi. Não, tranquilo, tranquilo. É só curiosidade mesmo. É que, sei lá, dá uma aflição do lado de cá. Mas tava, pelo menos, semana que vem eu volto a dar algumas aulas na graduação. A gente vai voltar aos poucos nos primeiros semestres. Eu não sei quando volta eventualmente Unpack, mas por enquanto volta só aos primeiros semestres e tal. Aí pode ser que eu fique menos. Eu tava até pensando hoje em ir ao INSPER, dar essa aula de lá, mas aí bateu a preguiça ontem à noite e ainda mais que eu fui. Nunca faço isso, deixei para fazer tempo que eu não fazia isso, aliás. Nunca é uma palavra forte, mas deixei para treinar musculação à noite. E aí é pior ainda, né? Ficar com sono e tal. Enfim, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho dessa parte de continuidade e teorema do valor intermediário. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido nessa parte. Isso daqui já é meio que um aquecimento para janeiro do ano que vem, tá? Essa parte, embora ela não caia diretamente, assim, na Ampec, diretamente eu quero dizer, vocês não vai ter um negócio do tipo, mostre que tal coisa, né? Mas são alguns teoremas que ajudam a pensar mais rapidamente em termos de funções, tá? E, como eu disse, já ajuda bastante para o ano que vem, para vocês que estão pensando em fazer mestrado acadêmico, no tipo de demonstração que vocês vão encontrar pela frente, tá? Então, eu tenho uma função cujo domínio é na reta e ela é contínua num determinado ponto, tá? Aqui a definição, estou dando a definição, ela é contínua num determinado ponto. Nota que agora o ponto tem que estar no conjunto do domínio, tá? Então, para qualquer epsilon positivo, existe um delta, tal que sempre que x menos p módulo disso for menor que delta, isso implicar que f de x menos f de p em módulo é menor que epsilon. Tá? É exatamente a definição que eu apresentei agora há pouquinho. Tá? E o que diz o teorema do anulamento? Né? O teorema do anulamento, perdão, diz que se f for contínua num determinado intervalo, no intervalo AB, e se f de A e f de B têm sinais contrários, então existe pelo menos um ponto C aí no intervalo, tal que f de C igual a zero. Vamos pensar, antes de demonstrar esse teorema, o que esse teorema está nos dizendo. Tá? Então ele está dizendo para a gente duas situações. Né? Então aqui o teorema do anulamento nos diz o seguinte, né? Bom, primeiras informações é que f de A e f de B têm sinais opostos. Outra maneira de escrever isso é isso aqui, ó. Se eles têm sinais opostos, a multiplicação deles, C e somente C, é negativa, né? Tudo bem? Vocês entendem que isso daqui é a mesma coisa do que isso daqui? Só um jeito mais elegante de escrever que eles têm sinais opostos. Bom, e aí a F é contínua num intervalo AB, né? Então eu vou fazer aqui no intervalo AB. Tá? Vou fazer as duas situações possíveis, na verdade. Então deixa eu fazer uma situação aqui e uma outra situação aqui. X e X, tá? Então, caso 1, vamos escolher primeiro. Nem precisava fazer, mas eu vou fazer os dois casos, né? O f de A é negativo. Tá? E o caso 2 é o contrário. O f de B aqui vai ser negativo.
Caso 1 é normalmente o que a gente pensa primeiro, né? Então, se o f de A, aqui está o intervalo AB, tá? A ideia é que o f de A esteja aqui, né? Opa. Tá, o f de A está aqui, negativo. E o f de B, por consequência disso, é positivo. Ah, lembrando que f é contínuo, né? E aí o que me diz o teorema? Me diz que existe algum número C que vai passar aí no meio do intervalo aqui, em que a função se anula, por isso o nome teorema do anulamento, tá? E qual que é a ideia disso aqui? Fala, alguém abriu o áudio? Acho que não, foi sem querer. Qual que é a ideia disso aqui? Bom, eu tenho que ligar esse ponto a esse ponto, tá? Esse cara aqui é o f de A, esse cara aqui é o f de B, de tal maneira, continuamente, né? Ou seja, eu não posso tirar o lápis aqui da minha lousinha, né? E nota que por mais esforço que eu possa fazer, né? Eu vou ter que passar aqui pelo meio. Tá? E é esse cara aqui o C do teorema. Tudo bem? Essa é a intuição desse teorema, tá? A intuição aqui, análoga do caso 2, é só o contrário. Eu só começo, como f de A agora é positivo, né? O f de B é negativo, então eu começo com um ponto aqui, um ponto aqui. E aí tem que passar, faz aqui, bom, esse caso aqui é o meu C. Nota que eu posso ter dois Cs, né? Eu posso ir e voltar, mas isso o teorema não me garante nada, que ele é o único, tá? Só diz que existe um C aí nesse AB, tal que f de C igual a zero. Tudo bem a ideia? A ideia desses dois casos? Alguma dúvida? Muito bem. É um teorema bastante intuitivo, né? Se a função é contínua e ela tem sinais opostos em extremos de intervalo, você vai ter que passar ali pelo meio, tá? Bom, a demonstração para isso é usando um pouco a ferramenta do Supremo, né? Então, suponha inicialmente essa demonstração. Eu vou passar um pouco rápido, mas caso vocês tenham dúvida, me perguntem, né? Então, suponha inicialmente o caso em que eu vou fazer a demonstração para este caso aqui. O A é negativo e o B o f de B é positivo. Então, o f de A é negativo e o f de B é positivo, tá? Considera o seguinte conjunto. Dentro do intervalo, valores em que a função vale negativo. Então, no meu exemplo aqui, seriam esse intervalinho aqui de A a C, tá? Excluso o C. Então, é o intervalo fechado de A até o C, tá? No meu caso aqui. Mas no caso mais genérico, eu defini esse conjunto. Como f de A é negativo, então certamente o A está nesse conjunto, tá? Afinal, ele faz parte de valores de função, que quando eu calculo a função dá negativo, né? Portanto, pelo menos, esse cara tem um elemento. Ele é não vazio, este conjunto, tá? Além disso, para todo x pertencente a S, né, a gente tem garantia que x é menor ou igual do que B. Afinal, ele está nesse intervalo. Então, ele é menor que B. Portanto, o S é limitado superiormente. Necessariamente, ele é limitado superiormente. Na pior das hipóteses, ele é limitado pelo conjunto, pelo B aqui. Tá? Se ele é limitado superiormente, então existe supremo, porque tem alguma cota superior. Tá? Bom, se tem alguma cota superior, tem a menor delas, que é o sup de C, de S. Né? E esse cara eu vou chamar de C. Não por acaso eu estou chamando ele de C. Tá? Ele vai ser exatamente a menor das cotas, aí vai ser exatamente o cara que eu quero. Tudo bem até aqui? Então essa é a ideia aí. Vou pegar o supremo para ser a menor das cotas superiores. Basta mostrar que f de C é igual a zero. Né? Porque se eu mostrar que esse candidato a C é zero, eu vou calcular a função nesse cara e mostrar que é zero, mas eu vou fazer isso por absurdo. Né? Vou primeiro supor que ou ele é negativo ou ele é positivo e mostrar que os dois casos não podem acontecer.
tá? Senão ao furo ou contradiz alguma das hipóteses acima estabelecidas, tá? Então nota que o caso negativo primeiro, né? Primeiro, f de b é positiva por hipótese, né? No caso 1, né? Estou de novo analisando esse caso aqui, né? Então, o C está em algum intervalo A até B aberto, né? Certamente ele vai estar aqui no meio, tá? E ele não é B. Como f é contínua neste intervalo, em particular, né? Eu vou ter um x pela direita de f de x tendendo a fl. Aqui eu estou chamando de L, vocês vão ver quem vai ser L, né? Para qualquer L. Então, o que isso daqui está falando é que o limite pela direita sempre é bem definidinho como o valor da função, né? E eu vou usar essa definição do limite lateral pela direita daqui a pouquinho, né? E como C está nesse intervalinho aqui, eu sei que o limite pela direita de C é f de C. Tudo bem? Está claro isso? Então, vou usar daqui a pouquinho a definição do limite lateral pela direita para mostrar que, de fato, o f de C não pode ser negativo. Ele tem que ser não negativo nessa primeira parte. Tá? Bom, pela definição do limite lateral, eu posso escolher o epsilon que eu quiser. Eu posso te dar a margem de erro que eu quiser. Então, eu vou escolher esse aqui, ó. Epsilon é igual a... Por que menos FC? Porque, por hipótese, o FC é negativo, né? Então, aqui é um número positivo sobre 2, né, na definição do limite lateral. Bom, aí usando a definição de limite lateral, existe um delta positivo, tal que para valores dentro desse intervalo à direita de C, né, isso vai implicar que f de C menos epsilon e f de C mais epsilon contém o f de x, aqui está aqui no meio o f de x. E aí aqui, em particular, eu coloco esse meu epsilon que eu estabeleci, né? Então agora f de C, quando eu coloco o epsilon, que é menos fc sobre 2, isso aqui vai ficar fc sobre 2, com esse fc vai ficar 3fc sobre 2, tá? Que vai ser menor do que fx, que vai ser menor, e aqui também eu coloco no lugar do epsilon menos fc sobre 2, que é fc sobre 2. Tudo bem? E fc sobre 2 eu sei que é positivo. Por hipótese do limite aqui, né? Aliás, negativo. Perdão. Negativo, tá? Tudo bem? Por hipótese aqui do caso que eu estou analisando. Bom, então fx é negativo, escolhendo valores... O que eu estou fazendo aqui? Estou escolhendo valores à direita e dizer que o fc é negativo implica dizer que valores à direita dele... Eu consigo encontrar valores à direita dele que também são negativos. Tá? E isso daqui vai entrar em contradição com o quê? Com o fato dele ser sup, né? Então, ou seja, agora escolhe um x0 aqui, nessa meiuca aqui, né? Em C mais delta sobre 2, né? Tem-se que x0 vai ser maior do que C e f de x0 é menor do que 0. Mas isso implica que o x0 está no conjunto S. E, portanto, né, o x0 é menor ou igual que C, o que contradiz a hipótese dele ser supremo, né? Por um lado, ele é maior pela definição do limite lateral, por outro lado, ele é menor pela construção aqui feita. Tá? Então, cair numa contradição, eu não posso ter esse caso de FC negativo. Tudo bem? Alguma dúvida nisso aqui? Sejam sinceros, essa é a parte Eu mais só me difícil. perdi nessa parte aí do C, professor, da contradição. Essa última. Esse ou seja aqui, né? Então, até aqui tudo bem. O que eu fiz até essa linha acima desse box azul que eu fiz, foi mexer com a definição do limite lateral, porque a função é contínua. Eu supus que f de C é negativo. Isso, brincando lá com as definições de limite lateral, me diz que eu consigo escolher um ponto à direita no domínio de C, em que o valor da imagem é negativo. Tá? Então, tem um intervalinho aqui, esse intervalinho, em que para estes valores a função continua sendo negativa.
Tá? Isso pela consequência de existência de limite lateral. Tá? Aí o que eu fiz? Bom, então vamos pegar um cara nesse intervalinho. Em particular, eu vou pegar um C mais delta sobre 2, que eu vou ter certeza que está nesse intervalinho pela definição. E esse delta aqui que eu estou escolhendo é exatamente este delta aqui de cima. Eu estou pegando um cara aqui na meiuca, entre C e C mais delta, para continuar valendo a definição de limite lateral pela direita. Tá? Bom, por construção, este cara aqui é maior do que o C, então ele está mais à direita de C, olhando o intervalo do domínio. E pelo fato do limite lateral ser contínuo, esse cara aqui é negativo. O valor da imagem desse cara é negativo. Certo? Aí vamos ver o que isso implica. Isso implica dizer que, no fundo, esse cara está lá no meu conjunto S. Lembra que eu defini o conjunto S sendo valores do domínio cuja imagem é negativa. Então, esse cara está no S. Mais do que isso, se ele está no S, né, ele é menor ou igual que C, porque, por hipótese, o C é sup. Né? Eu supus, chamei o cara de sup. Então, se ele está no S, ele tem que ser necessariamente menor ou igual que C. E é aqui que está a contradição. Né? Por um lado, ele está no intervalo do limite lateral à direita, então ele é maior que C. E pelo outro, pelo fato dele ser negativo, ele tem que estar no conjunto S. Se ele tem que estar no conjunto S, ele tem que ser menor do que o sup desse conjunto. Portanto, ele é menor ou igual que C. Ficou mais claro isso, Edu? Ficou sim, professor. Eu não tinha visto que esse x0 ele pertencia ao Supremo. Aí não tinha entendido. Não, pertencia ao S, né? Ao S, isso. É. O Supremo é o X. Perdão, C. C. É o C. Isso. Tudo bem? Então, a ideia é exatamente essa. Usar as definições de limite lateral à direita para mostrar que eu consigo construir um cara à direita de C, que se eu supuser que f de C é negativo, esse cara à direita de C é negativo, a imagem dele é negativa, né? Perdão. E isso implica dizer que esse cara entra em contradição com o fato de C ser sup do conjunto S. Tá? Esse conjunto S eu só criei para ser um conjunto em que eu consigo calcular o supremo. Falta a segunda parte, falta mostrar que positivo. Né? Bom, mostrar que é positivo, vocês já devem esperar o que eu vou fazer. Né? Eu vou usar o contrário, eu vou usar o limite agora aqui, geral, né? Não posso usar só a esquerda, né? Então, pela definição, se f de C for positivo, agora eu escolho o mesmo epsilon, f de C sobre 2, que agora vai ser positivo, eu tirei aquele sinal de menos. Né? Pela definição de limite à esquerda, existe um delta positivo, tal que sempre que eu tiver C menos delta x, C, né? O x entre nesse intervalo, C menos delta C, então a função, pela definição de limite, está entre f de C menos epsilon, f de C, aqui é C, tá? Aqui é f de C mais epsilon. Deixa eu até colocar aqui. Aqui é C. Tá? Opa, aqui é C mesmo. Aqui é C. Como é que faz isso aqui? Dá para eu escrever aqui em cima? Aqui é C. C. Tá? É o melhor que eu posso fazer, pessoal. Em particular, então, se eu colocar o epsilon que eu quero, né? O f de x vai ser, vou colocar aqui no lugar dessa parte aqui, que é o que me interessa. F de C menos f de C sobre 2. Então, f de x é maior do que f de C sobre 2, que é positivo. Tá? Então, dizer que f de C é positivo também implica dizer que caras muito próximos à esquerda vão ser positivos. Tá? Então, se x está à esquerda de C, com essa margem de delta, então f de x é positivo. E agora que eu vou criar a contradição, analogamente ao caso anterior. Né? Mas, por definição, o sup de S, que eu chamei de C aqui, né? O que eu vou fazer com ele? Ele não vai ser conta superior, né? Nesse caso. Por quê?
Então, C menos delta, né, não é... Aliás, perdão, C menos delta não vai ser cota superior de S. Por quê? Porque tem um cara aqui na meiuca, existe, que eu estou chamando de x1, em S, tal que f de x1 é menor que zero e C menos delta menor que x1 menor ou igual que C. Tá? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter, por um lado, pela definição do supremo, o f de x1 tem que ser negativo e o f de x1 tem que ser positivo pela definição de limite à esquerda. E aí eu criei a contradição. Tá? Vou repetir essa parte que eu acho que ficou confusa. Então, de novo, eu construí um intervalo à esquerda, usando a definição de limite, para falar, olha, se eu estou perto do C e eu estou assumindo que f de C é positivo, então vai existir um intervalinho à esquerda que todos os valores dentro desse intervalinho, a imagem da função é positiva. Tá? Então, nota que com isso, C menos delta não é cota superior. Não vai ser o sup. O C é o sup. Né? O C menos delta não é, porque ele está à esquerda do C. Tá? Nesse caso, eu consigo achar um cara dentro desse intervalinho à esquerda que, ao mesmo tempo, ele tem imagem positiva pela definição, consequência da definição de limite lateral à esquerda, né? E vai ser negativo pela consequência dele não ser cota superior de S. Então, ele está no conjunto S. Tá? E aí que eu caio em contradição. Portanto, se não é positivo, se o f de C não é positivo, não é negativo, ele tem que ser igual a zero. Tudo bem? Esse é o teorema mais difícil da aula de hoje, eu acho. E dessas partes de limite. Tá? Mas o que basicamente ele diz, a intuição dele é essa aqui, né? Se eu tenho uma função contínua no intervalo, em que no começo do intervalo e no final do intervalo, os dois valores da função têm sinais distintos, então necessariamente vai ter um ponto aqui no meio que ele vai passar dentro do intervalo. Tudo bem isso aqui, pessoal? Beleza. Depois deem uma olhada com calma nisso aqui. Revejam esta demonstração que eu sugiro a vocês. Essa demonstração está igualzinho no Guidorize, volume 1. E ele faz isso daqui, só que ele faz usando gráficos. Tá? Ele separa esse intervalo, ele não fala muito de sup. Dei uma olhada lá, tá bem bonitinho também. De um outro jeito, eu tirei essa demonstração aqui mais do Elon. Eu não lembro se foi do Elon ou de um outro livro de análise que eu tenho esqueci o nome do autor agora. Mas foi um dos dois, tá? Então f de C igual a zero. Por fim, eu fiz o caso 1, né? Eu fiz só esse caso aqui. O caso 2 é análogo. Aí, define uma função g que é menos f, pronto. Pelo teorema da parte 1, vale a parte 2, né? Enfim, depois dei uma olhada nisso com calma. E a consequência do teorema de anulamento é este teorema aqui, que chama-se teorema do valor intermediário. Tá? Então, vamos ver aqui, né, o que diz o teorema do valor intermediário. Se f for contínua no intervalo, então estou mantendo a hipótese dela ser contínua, e se tem um gama aí no intervalo que está dentro desse intervalo aqui, que é o mínimo entre f de A e B e o máximo entre f de A e B, né? O que isso daqui está me dizendo? Eu estou pegando o mínimo e o máximo de uma função e chamando um cara aí no meio de gama. Então, existe pelo menos um C dentro do intervalo AB, tal que f de C é igual a gama. Vamos tentar traduzir o que está dizendo isso aqui, né? Esse mínimo e máximo aqui é só para traduzir os dois casos que eu tenho, ou este caso aqui, né? Então, o que ele está me dizendo? Eu estou construindo um intervalo na imagem que vai do menor valor dos extremos da imagem com o maior valor dos extremos da imagem. Então, caso 1, que é esse aqui, né? F de A é menor que gama, que é menor que F de B. Então, aqui, vamos de novo no espírito de visualizar as coisas. Teorema do valor intermediário. Eu vou representar este caso aqui, né? Então, tem aqui
o x. Vamos supor, eu vou supor, eles não precisam ter sinais opostos agora, tá? Então tem o f de A aqui, o f de B aqui. A função é contínua, então ela pode fazer um negócio assim, tá? Não tem problema, ela não está limitada nesses dois valores, ela pode romper para baixo e romper para cima. Mas o que diz o teorema, e aí eu vou colocar um eixo y aqui para a gente olhar o que está acontecendo, né? Aqui é o eixo que mostra os valores da imagem, né? Se eu pegar este intervalinho aqui, ó, vou fazer de roxo, o que o teorema me diz é que neste intervalo aqui, para qualquer gama que eu pegue aqui no meio, vamos pegar aqui gama, ó, tá aqui, gama, eu consigo achar um cara, pelo menos um cara aqui, no domínio que vai ter essa imagem. E esse cara eu vou chamar de C. Tá? Então, isso daqui o que diz é que gama é igual a f de C. É isso que diz o teorema. Tá? Bastante intuitivo, né? De novo, se eu tenho um cara aqui, a função sai daqui e vai chegar aqui, e ela é contínua, pelo menos aqui no meio, né, ela com certeza vai ter um valor correspondente no domínio, nesse intervalo AB. Tudo bem isso, pessoal? Então, só para ressaltar aqui, eu estou olhando o intervalo AB, né? Este intervalo aqui, ó, de A até B. Tá, o caso análogo, o outro caso é quando A é maior e B é menor, mas também vale a mesma coisa. A ideia é a mesma. Tá, a demonstração para isso também não é muito complicada, uma vez que a gente já provou o anulamento, né? Então, a demonstração para esse caso é, eu vou construir uma função que vai cair no teorema do anulamento, né? Que função vai ser essa? Constrói G igual a F menos gama. Nota que se eu estou procurando um cara que vai se anular, essa G vai ter que ser zero, né? O que eu estou querendo? Eu estou querendo um cara dentro desse intervalo AB, que eu estou chamando de C, né? Tal que f de C vai ser igual a gama. Né? Então, vou mostrar que existe um cara aí dentro, né? Que essa função vai se anular. Isso significa dizer que f de C é igual a gama, que era o que eu queria. Né? Bom, como f é contínua, G também é por construção. Ela é soma de duas funções contínuas, né? F é contínua por hipótese e gama, que é uma constante, uma função constante é uma função contínua. Tá? Nota também que neste caso aqui, G de A é negativo e G de B é positivo. Tá? Eu estou, de novo, escolhendo um gama entre f de A e f de B. Né? Então, por construção, quando eu avaliar isso em A, esse valor vai ser negativo e esse valor vai ser positivo quando eu estiver avaliando em B. Tá? Ou seja, exatamente isso aqui é exatamente as condições que eu tenho para o teorema do anulamento. Né? Pelo teorema do anulamento, existe um C, tal que G de C é igual a zero. Tá? Ou seja, o f de C é igual a gama por construção. O caso 2 é só você inverter aqui. Em vez de pegar f de x menos gama, você pega gama menos f de x. Dá no mesmo. Alguma dúvida quanto a este teorema? O que ele diz? Interpretações? Tudo bem? Esse aqui é mais simples. Né? Muito bem. Teorema de Weierstrass, esse aqui eu não vou demonstrar. Deixei aí assinalado, pelo menos na minha versão do Guidorizi, é página 513 e 514 do HLG, volume 1. Tá? Mas, se eu não me engano, é capítulo 5, tá? Capítulo 5 tem esses teoremas, mas a demonstração desses capítulos estão no apêndice do livro. Então, vocês dão uma olhada lá. Tá? Se f for contínua em AB, existe pelo menos um x1 e um x2 aí, né? Tal que f de x1 menor ou igual que f de x menor ou igual que f de x2 para todo x pertencente a AB. O que isso daqui está me dizendo? Né? Que tem um cara menor e um cara maior que ele. Né? Mais do que isso, que existe um mínimo e um máximo dentro de um intervalo fechado. Então, é isso que esse teorema está me dizendo. Eu consigo construir dentro de um intervalo, consigo achar um cara que tem o valor mínimo da função e consigo achar um cara que tem o valor máximo da função.
Tá? É este teorema que é consequência, a demonstração dele depende do teorema aqui do valor intermediário. É esse teorema que possibilita a gente achar máximos e mínimos locais quando eu for falar lá em derivada. E se eu estiver falando de um intervalo, esses máximos e mínimos podem ser globais dentro desse intervalo. Tá? Esse teorema que possibilita a gente calcular máximos e mínimos para problemas bastante específicos. Tá? Tudo bem? No cálculo 2, quando eu tiver funções de duas ou mais variáveis, né, em vez esse teorema vai continuar valendo, mas em vez de ser um intervalo fechado, AB, eu vou trocar essa hipótese por um conjunto compacto. Tá? É que, por um acaso, na reta, todos os compactos são representados por intervalos fechados. Tá? E aí fica fácil. Mas tudo bem até aqui? Sobrou um tempinho e, como eu já esperava, eu vou pelo menos definir derivadas. Tá? Então, o que é uma derivada? E, de novo, eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu imagino que todos vocês já fizeram pelo menos um curso de cálculo 1, e a gente vai ver, eu estou mais interessado com as aplicações de derivada, como eu mostrei, inclusive, no meme lá que eu mandei no grupo. É fácil dominar as regras de derivada, mas muito difícil aplicá-las em regras de equações diferenciais, integração, etc. Tá? E é isso que a gente está mais pensando mais à frente, né? Mas vamos primeiro ficar feliz para ficar com uma carta de Uno na mão, né? Que nem o meme. Então, seja f de d contido na reta e p um cara no domínio, né? O limite, esse limite aqui, de f de x menos f de p sobre x menos p, quando x vai a p, este limite é que eu estou chamando de derivada. E as notações para isso, eu vou utilizar ou df dx, avaliado no ponto P, isso daqui é a notação que a gente chama de notação de Leibniz, ou f' de P. Tá? Essa é a notação mais usual para cálculo 1. Essa notação é mais usual para quando a gente está manipulando isso para contextos de geometria diferencial ou alguns outros contextos. Tá? Então, isso é definido como a derivada de f em P. Tá? Se f admite derivada em P, a gente diz que f é derivável ou diferenciável. Tá? Nesse caso aqui, no caso de cálculo 1, a gente usa esses dois termos de maneira igual. Tá? E aqui tem alguns exemplos que eu vou demonstrar com vocês, pelo menos os 4 primeiros aqui. Tá? Eu vou mostrar de forma mais estruturada, que são a derivada da função constante, a derivada de um polinômio de grau 1, grau 2 e grau n. Tá? Como é que demonstra isso? Eu acho que o mais interessante, eu faço isso mais com calma em cursos introdutórios de cálculo, mas aqui você já tem certa bagagem. Bom, a derivada da função constante é bastante óbvia, porque que ela é zero, né? Porque, né, se você olhar a definição, quando você manipula o numerador, fica k menos k. K menos k é zero. Zero sobre qualquer coisa é zero. Então, é natural que esta derivada dê zero. Tá? Além disso, eu estou olhando aqui só o ponto de vista algébrico por enquanto. Daqui a pouco eu vou relacionar isso com interpretação geométrica. A função constante x, né, a derivada vai ser igual a 1. Por quê? O que vai acontecer nesse caso? Eu vou usar sempre essa definição para provar essas derivadas. Tá? Daqui para cá eu fiz uma substituição, né? Eu chamei x menos p de h. E aí a consequência disso é que aqui surge, em vez de só x, né, vai ficar um x mais h. Na verdade está errado, isso aqui é p, né? Aqui é p, desculpa, pessoal. Olha só, a gente vai achando os typos aos pouquinhos. Deixa eu colocar a definição certa aqui. No lugar do H aí é P, né? Oi? No lugar do H é P, né? Não, no lugar do x, desse x aqui da direita é p. Tá? Porque o que eu fiz foi o seguinte. F' de p, isso aqui por definição é limite de x tendendo a p de f de x menos f de p sobre x menos p. E aí quando eu faço a substituição por h do denominador, né? Então quem que vai ser meu h? X menos p. Né? Por consequência disso, o p
vai ser... Eu tenho que substituir esse x aqui, né? Por coisas que só dependem de P e de H, né? Então, o meu x vai ser igual a P mais H. Tá? E aí eu posso reescrever esse limite inteiro sendo limite de H tendendo a 0, de F de P mais H, menos F de P, sobre H. Tá? É isso daqui que eu quis dizer. Como eu estou avaliando no ponto P aqui, fica desse jeito. Beleza, Ficou... tá claro. Beleza, Marcos? Vamos fazer alguns exemplos? Tá? Como eu falei, a derivada da constante, eu acho que não é difícil vocês verem que isso vai dar 0. Eu vou pular já para a derivada se eu considerar uma função x. Tá? Eu sei que vocês sabem que essa derivada é 1. Tá? Vou mostrar isso pela definição do limite rapidamente, né? Então, se eu calcular f' de x num ponto x genérico, isso aqui vai ser limite de h tendendo a 0. Quanto que é o f de x, né, mais h? Nota que aqui eu estou usando o x mesmo no lugar desse p. Tá? Isso aqui vai ser x mais h, que é o valor da função no x mais h, menos x, que é o valor da função em x, sobre h. E se vocês fizerem essa conta, isso daqui vai dar o limite de h sobre h. Né? Esse cara aqui vai embora com esse cara. Fica limite de h sobre h, isso é 1. Tá? O exemplo 2 é um pouco mais interessante, que é a função quadrática. Né? Se vocês notarem, eu imagino que todo mundo lembre, isso daqui é a derivada 2x. Né? Como é que faz isso? Mesma coisa, né? F' de x é igual ao limite de h tendendo a 0, de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Tá? E aí, quando você expande esse quadrado, aqui, né? Isso aqui vai dar limite de h tendendo a 0, de x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado, tudo isso sobre h. Tudo bem? Analogamente, esse x ao quadrado vai embora com esse x ao quadrado e sobra um termo de grau 2 sobre um termo de grau 1. Então, aqui vai sobrar um h. Então, fica limite de h tendendo a 0. E aqui vai sobrar um 2x, né? Então, fica 2x mais h. Né? Quando h vai a 0, esse termo zera, isso aqui vai dar 2x. Certo? Se eu considerar o caso 3, agora eu estou pegando f de x, x elevado a n, n é um número natural. Tá? Qual que vai ser a derivada disso? Derivada disso é o que a gente chama, historicamente, vocês conhecem como regra do tombo. Né? N, x elevado a n menos 1. Tá? Como é que mostra isso? Bom, observação, tem que lembrar o que é um binômio de Newton. Né? Eu já mostrei isso em alguma aula para vocês. Eu vou usar x mais h elevado a n. Isso aqui pode ser escrito como aquele somatório de i indo de 0 até n, da combinatória ni, com x elevado a i, h elevado a n menos i. Lembram disso? Você falou, acho que na segunda aula. Isso. Quando eu provei que a cardinalidade do conjunto das partes é igual a 2 elevado a n, eu mostrei exatamente esse binômio de Newton, né? Isso. Bom, eu vou usar isso aqui para provar que a derivada de x elevado a n é essa aqui, nxn menos 1, né? Então, qual que vai ser essa derivada? Isso aqui vai ser o limite de h tendendo a 0. Ficaria aqui x mais h elevado a n menos x elevado a n sobre h. E é aqui que eu vou usar o binômio, né? Porque aqui... E aqui eu vou escrever por extenso. Nota que o primeiro termo dessa soma é o x elevado a 0, h, aliás... Não, deixa assim. Os primeiros termos dessa soma, né,
São sempre h elevado a n menos 1, n menos 2, são h's muito grandes, com n muito... Eu estou pensando aqui um n, sei lá, 40. Então, vai ser h elevado a 39, h elevado a 38. Esses termos eu não vou me importar muito, porque quando eu fizer a divisão por h, vai continuar sobrando h. Né? Até o grau 2 aqui, né, até chegar ao número 2 aqui, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque o limite desses caras vai tender a zero. Quando o h só sobrar o expoente 1 aqui, aí eu preciso me preocupar. Né? Inclusive, eu acho que é mais fácil escrever esse binômio usando a forma inversa aqui. Dá no mesmo, né? Porque é simétrico. Isso aqui eu vou escrever assim, ó, n menos i aqui e i aqui. Tá? Porque daí fica mais objetivo. Então, os primeiros termos aqui, quando i for igual a zero, vão importar, porque vai dar h elevado a zero, não vai aparecer h. Então, o 0 me importa, o 1 me importa, né? O h elevado a 1 vai cortar com esse h e vai sobrar só os termos que sobrarem aqui à esquerda, né? O x. E o h ao quadrado para frente, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, não interessa. Porque esses caras, quando eu dividir por h, vão a zero. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Na hora que eu expandir esse binômio, ó, eu vou pegar exatamente, para i igual a zero, isso daqui vai dar n, 0, x elevado a n, h elevado a zero. Só que h elevado a zero é 1, tá? Vou deixar assim. Mais n, 1, x elevado a n menos 1, h elevado a 1. Certo? Mais n, 2. Esse aqui eu só vou colocar para vocês verem o meu ponto. H ao quadrado. Daqui para frente, os termos vão ser todos maiores do que o termo que eu vou dividir. Né? Então, daqui para frente, vai aparecer um monte de gente. O último deles vai ser n, x elevado a zero, h elevado a n. Né? Tudo isso sobre h, faltou o menos x elevado a n. Tá? Por que eu não vou, ou, aliás, com quem eu não vou me preocupar? Com estes termos aqui, né? Porque todos esses termos, quando eu dividir por h, vai sobrar fator de h. Então, esses caras aqui vão todos a zero. Tá? Contando com esse h aqui, tá? Quem que vai sobrar? Vai sobrar este termo e este termo. Este termo aqui, x elevado a n, é igual a esse cara aqui, ó. Esse cara aqui também é x elevado a n. Lembrando que n sobre combinação de n em 0 slots é n fatorial sobre n fatorial. Isso é 1. Tá? Então, este cara aqui, no fim das contas, eu vou cortar com este cara. E aí sobra só este cara aqui. Lembrando, quem é n combinado em uma posição? É n fatorial sobre n menos 1 fatorial, 1 fatorial. Que neste caso é igual a n. Tá? E esse h aqui vai cortar com esse h. E aí eu tenho o resultado. Portanto, a minha derivada aqui vai ser n xn a menos 1. Tá claro isso aqui, pessoal? Tudo bem? Vou dar um zoom out. Tranquilão este exemplo? Acho que vocês já devem ter visto isso nos cursos de cálculo, mas de qualquer maneira, é sempre bom fazer esse aqui para aquecer os motores. Deixa eu só fazer a divisória aqui, rapidamente. Vamos fazer mais alguns? Só porque sobrou um tempinho na aula de hoje. Eu vou fazer já a do seno, a do cosseno é análoga, tá? Mas vamos fazer a do seno. Exemplo 3, se eu pegar a função f de x igual a seno de x, eu imagino que todos saibam que a sua derivada é cosseno. Só que eu vou mostrar isso via o limite, né? Então, f' de x, isso aqui é limite de h tendendo a zero, de seno, usando a definição de x mais h, menos seno de x, sobre h.
E aqui eu sempre lembro da musiquinha lá, né? Já cantei essa musiquinha, vou cantar de novo. Olha só que legal, fim da aula para vocês aquecerem para a próxima, né? Minha terra tem Palmeiras, graças a Deus, campeão da Libertadores. Mas minha terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então eu vou substituir isso aqui por seno de x, cosseno de h, mais cosseno de x, seno de h, menos seno de x sobre h. Certinho? E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar em evidência esse seno de x com esse seno de x. Limite de h tendendo a zero de seno de x. Para botar em evidência, vai sobrar cosseno de h menos 1 sobre h. E olha só quem surgiu aqui, né? Começo da aula de hoje a gente provou quanto que dá esse limite, né? Esse limite vai a zero quando h vai a 1. Vai a zero, perdão. E aí sobra esse segundo termo, que é mais cosseno de x vezes seno de h sobre h. Esse cara aqui vai a 1, né? Então, lembrando, no começo da aula eu demonstrei esses dois limites. Este limite aqui vai a 0. E este limite aqui vai a 1. Tá? E é por esta razão que esta derivada vai ser o cosseno de x. Então, isso aqui vai ser igual a cosseno de x. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá? Analogamente, vocês podem fazer também o 4. Eu não vou fazer. Se vocês chamarem f de x de cosseno, então a derivada vai ser menos seno. Tá? Vocês vão cair de novo nesses mesmos dois limites aqui, fazendo manipulações algébricas. A única diferença é que aqui, em vez de seno de x mais h, vai aparecer o cosseno de x mais h menos cosseno de x. Aí tem que lembrar cosseno da soma, né? Como que você expande isso. Tudo bem? Mas eu não vou perder tempo com isso. Fala, Du. É cosseno x, cosseno h, mais seno x, seno h, a soma dos arcos. Ixi, da cosseno. Ah, eu nunca lembro, Edu. vou dar uma olhada depois. Você sabe como eu sempre lembro? Observação aqui, tá? Vocês vão querer me matar, mas eu gosto de fazer essa observação. Para lembrar da soma dos arcos, eu lembro o seguinte. Mini revisão de complexo isso aqui, hein? I de A mais B. Né? Lembra que por Moavre eu posso escrever isso como cosseno de A mais B mais seno de A mais B. I. Tá, eu estou usando Moavre, E de I θ é igual a cosseno de θ mais seno θ I, né? E aí o que eu faço, né? O que é? Eu vou mostrar isso daqui a algumas aulas, né? I de A vezes... Isso daqui também é igual a E de I de A e E de I de B, que por sua vez é cosseno de A mais seno AI vezes cosseno B mais seno BI. Tá? É a multiplicação da exponencial complexa. Aí quando você faz a distributiva, sai a relação do arco duplo aí. Né? Você faz esse por esse. A gente quer o cosseno agora, né? Então vai ser cosseno de A vezes cosseno B menos seno A, seno B. Então é essa aqui, Edu. Tá? E aí a parte imaginária vai ser mais I, seno, cosseno. Mais I, aí sobra a parte... o outro, o cruzado. Por isso que dá o cruzado, tá? Seno B, cosseno A.
Beleza, Edu? Beleza, obrigado. Eu sei que não é talvez o jeito mais fácil de decorar, mas sempre que eu esqueço essa coisa dos arcos duplos, soma de arco duplo, eu faço a exponencial complexa. Eu vou mostrar isso aqui daqui a algumas aulas, com mais calma. Só uma curiosidade, isso aqui. Se eu colocar mais ou menos aqui, né, que é o jeito usual, né, onde que surge o mais ou menos aqui, né? Surge aqui mais ou menos, né? E aí a hora que você faz aqui, no segundo termo, vai aparecer mais ou menos aqui. Né? Aí tem que tomar cuidado agora para ver as distributivas, onde aqui surge menos ou mais, né? E aqui surge um mais ou menos. Beleza? Alguém já tinha visto isso? Ninguém? Já tinha sim. Boa. O Rafa já tinha. É bem legal isso, a conexão de complexos com coisas trigonométricas. Eu vou citar daqui algumas aulas, quando eu fizer revisão de complexos antes de álgebra linear. Eu vou citar isso, que a multiplicação de dois números complexos ela pode ser dividida em uma rotação de ângulos e uma multiplicação de módulos entre os eu posso considerar vetores, né, no espaço complexo. Tem essa interpretação. Tá? É assim que eu lembro soma de arcos. Eu sei que não é o jeito mais usual, Edu, tá? Mas de qualquer maneira tá aí. Bom, vocês podem usar isso para agora calcular do cosseno, tá? O que me interessa, deixa eu só fazer mais duas, só para facilitar a volta da próxima aula. Eu vou fazer a do ln e a do exponencial. A do exponencial é mais fácil, né? Então, vou pegar a função exponencial, e de x, e como vocês devem esperar, né? A derivada é a própria e de x. Tá? Por que que vale isso? Quando eu calculo a derivada disso, isso aqui vai ser o limite de h tendendo a zero, de e de x mais h menos e de x sobre h. E aí o que eu posso fazer é colocar o e de x em evidência. Né? Isso aqui vai dar limite de h tendendo a zero, de e de x, e aí eu vou, ó quem surge aqui. E de h menos 1 sobre h. E esse cara, de novo, a gente provou lá nos limites, né? Esse cara aqui vai a 1, conforme a gente joga h para zero, né? Então, este cara aqui, a gente provou na primeira parte da aula, que vai a 1. Tá? E, portanto, essa derivada, de fato, é e de x. Tá? A mesma coisa, caso 6, né? Posso fazer, em vez de e de x, faz a de x, né? O que vocês acham que vai surgir? Vai surgir um negócio aqui parecido com ln de a, né? Isso aqui vai dar f' de x é igual a ln de a vezes a de x. Tá? Ou a de x vezes ln de a, tanto faz. Tá? Tentem mostrar isso. É a mesma coisa. Aqui vai ficar a de x mais h menos a de x sobre h. Você coloca o a de x em evidência e aqui fica a de h menos 1 sobre h. E esse limite a gente viu que é ln de a. Dúvidas até aqui? Tudo bem? A última que falta, a última que eu vou fazer hoje, ln. Então, f de x, se eu considerar a função ln, para quem não lembra, isso aqui vai dar 1 sobre x. Tá? E eu estou enunciando todas as principais para a próxima aula a gente começar aí sim a focar em exercícios. Tá? Mas essa derivada aqui eu posso escrever assim, limite de h tendendo a zero do ln de x mais h menos ln de x sobre h. E aí eu posso fazer o quê? Posso juntar esses dois logs por propriedade logarítmica, né? Isso aqui é limite de h tendendo a zero do ln de x mais h sobre x. E esse sobre h eu vou escrever assim, 1 sobre h aqui.
Tá? Por quê? Porque eu vou passar esse cara para o expoente. Então, isso aqui vai dar limite de h tendendo a 0. Tá tudo bem? Vocês estão vendo minha tela ainda? Deu uma piscada aqui, por isso que eu estou perguntando. Estamos vendo. Estamos Tô sim. vendo também. Beleza. Então, isso aqui vai dar ln de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Tá? E aqui, fazendo a substituição, né, eu posso reescrever esse limite como sendo o limite de u tendendo ao infinito do ln de 1. Eu chamei de u aqui o h. O h não, 1 sobre h. h é fazer assim, né? Porque eu quero escrever assim, ó, 1 sobre x no numerador sobre u elevado a u. Tá? Então, a substituição que eu estou fazendo aqui, no fim das contas, deixa eu fazer em outra cor. A substituição que eu estou fazendo, chamei de u 1 sobre h, ou h 1 sobre u também. Ou ainda, h igual a 1 sobre u. Tá? Mesma coisa. Por que eu quero cair nesse limite? Porque agora sim parece aqueles limites que a gente resolveu na primeira aula, né? Na primeira parte da aula. Isso aqui, como é uma função composta, eu posso tacar o limite para dentro aqui, né? O limite é finito, né? Posso para dentro, eu quero dizer para dentro desse colchete aqui, ó. Aqui dentro aparece um negócio que é o número e, então isso daqui vai dar ln de e elevado a esse número aqui. Esse cara que está fazendo aquele meu papel do a da primeira parte da aula. Então isso aqui é ln de 1 sobre x. Propriedade do logaritmo, isso tomba. Isso aqui vai dar 1 sobre x ln de e, que é 1. Tudo bem? Alguma dúvida nesse aqui? Eu fiz um pouco rápido só para eu não estourar o tempo. Mas acho que não é nada de novidade, muito menos é só treino de limite. Eu quis mostrar esse exemplo porque ele é treino de limite, tá? Alguma dúvida final, pessoal? Ou tá tudo certo aqui? Muito